Olá pessoal, vamos dar início hoje aí ao sistema neurológico, que nós vamos ver naquelas sequências, né? Vamos ver as mudanças do idoso dentro do sistema neurológico, né? Com relação às mudanças do processo de envelhecimento, que são normais dentro do processo de envelhecimento. Depois nós vamos ver algumas patologias, tá? Então, nós temos aí, né, as mudanças relacionadas à idade, né, com relação ao sistema nervoso. Então, o idoso, ele apresenta uma perda regular dos neurônios e medula espinhal. O que isso quer dizer? A literatura ela fala que até os 35, 40 anos nós estamos produzindo neurônios, tá? Então, essa produção, ela se torna acelerada para que, né, como o nosso corpo é muito sábio, para que quando chegue na idade idosa, tá? Onde o corpo vai perder esses números de neurônios, tá? Não chegue a comprometer tanto a questão do sistema nervoso, né? Não chegue a complicar tanto, a alterar tanto as questões, né, das sinapses nervosas, ok? Então, veja, o nosso corpo, ele vem produzindo neurônios, ele produz neurônios até perto do envelhecimento, e daí, quando idoso, a pessoa tende a perder aí os neurônios, tá? Isso não significa, com essa perda neuronial, que o idoso ele vai apresentar uma perda significativa do funcionamento mental, certo? Aí vocês podem questionar por que é que o idoso, né, esquece tanto das coisas, certo? Se vocês, né, se nós fizermos uma autoanálise, nós, devido aos fatores estressores, nós também esquecemos muitas vezes de determinadas coisas, de determinados objetos que a gente guarda em um local ou em outro, tá? E isso é mais visto no idoso devido a essa perda dos neurônios, tá? E isso faz parte do processo de envelhecimento. Existem algumas patologias, né, como por exemplo o Alzheimer, que fazem com que haja uma perda significativa mental, né, do funcionamento mental. Mas veja que isso já é um processo patológico, não entra no processo normal, tá? Outra coisa que acontece como mudança do sistema nervoso dentro do processo de envelhecimento é a perda da função sensorial, tá? Que função sensorial é essa? É a questão das percepções, sensoriais, que são o quê? Os 5 sentidos, tá? Então, o corpo, devido a essa perda neuronial, tá? Essa perda dos neurônios, ele vai perder também essa função sensorial, tá? Que vai resultar aí o quê? No comprometimento dos 5 sentidos: audição, visão, olfato, sensação de dor e regulação da temperatura, né? Onde a sensação de dor e a regulação da temperatura, nós temos aí como órgão no sentido o tato, tá? Então veja que o único que não é comprometido devido a essa perda da função sensorial é o órgão, né, do sentido aí do paladar, tá? Mas a audição, a visão, o olfato e o tato, eles vão ficar comprometidos devido, né, a consequência da perda dos neurônios. Mas na frente nós vamos ver que isso vai resultar, tá? Esse comprometimento, principalmente aí da audição e da visão, vai resultar nas famosas vertigens, né, que são as tonturas que os idosos reclamam por demais, tá? E muitas vezes eles buscam uma causa, tá? E não se entende por quê, não se sabe o porquê, tá? Mas que na realidade isso faz parte do processo de envelhecimento. Essas tonturas, elas são presentes nos idosos, tá?
Isso de forma normal, isso dentro do processo de envelhecimento, devido a esse comprometimento sensorial aí da audição e da visão. Se somado, né, a esse idoso alguma patologia, aí sim vai apresentar mais relatos, né, de vertigens ainda bem mais intensas, ok? Também temos, dentro do processo de envelhecimento, a diminuição generalizada no número de fibras de condução nervosa, tá? O que vai tornar o quê? Os reflexos mais lentos e a reação mais retardada aos estímulos. Isso faz com que, isso é provocado por quê? Pela diminuição das sinapses nervosas, tá? Que se nós perdemos, né, regularmente os neurônios, então nós teremos como consequência também uma diminuição ou uma lentificação das informações das sinapses nervosas. Então, daí a questão dos reflexos mais lentos, como também a reação aos estímulos. Por quê? Porque as informações, né, que o nosso corpo manda para o cérebro e que o nosso cérebro manda de volta, tá? Em pessoas mais jovens, isso é bem rápido. Só que nos idosos, como consequência dessa perda dos neurônios, elas tendem a serem mais lentas como resultado. Como eu falei para vocês, né, a perda de informações sensoriais, principalmente visão, tato e audição, elas resultam em perda de controle postural, equilíbrio e vertigem e maior risco de quedas, tá? Então, como no slide anterior nós falamos a questão da perda da função sensorial, que vai atingir aí os órgãos dos sentidos, exceto o paladar, tá? Então, falei para vocês que com uma queixa bem constante dos idosos é a vertigem, né? São as tonturas. E são causadas pelo quê? Justamente pelo comprometimento da função sensorial, que atinge aí a visão, o tato e a audição, tá? A diminuição do reflexo nós já vimos, né? Devido a questão aí das informações das sinapses nervosas se tornarem mais lentificadas. Ok, pessoal? Então, essas são as alterações que nós temos aí com relação ao sistema nervoso central e o idoso, tá? E agora nós vamos entrar em alguns distúrbios, né, algumas patologias que estão relacionadas ao sistema nervoso e ao idoso, tá? Primeiro distúrbio, a primeira patologia que nós vamos falar é a questão do delírio, certo? Então, o idoso, ele pode apresentar delírios, tá? Onde o delírio, ele é conceituado como o comprometimento do funcionamento intelectual que ocorre repentinamente, tá? Então, veja, o que é atingido no delírio é o funcionamento intelectual, que é repentino, porém é reversível, tá? Mas durante crises de delírios, o idoso ele pode apresentar alucinações e ilusões, tá? Lembrando para vocês que as alucinações mais recorrentes que nós temos aí nos delírios são as alucinações auditivas e visuais, tá? E também recordando, né, que as alucinações são coisas que não existem, mas são reais para quem está alucinando, ok? Já outra coisa presente no delírio são as ilusões, onde nós vimos que as ilusões elas existem, só que o paciente está vendo de forma deteriorada, diferente, deformada, tá? Então, na realidade, o idoso ele vai apresentar crises de delírios devido ao comprometimento aí da função sensorial, tá? Esse comprometimento, ele também pode ser causado, né, o comprometimento do funcionamento intelectual, ele também pode ser causado pelos estresses e por intoxicações de drogas,
tá? Isso aí são fatores de risco, isso aí são consequências, tá, do uso que podem atingir aí o funcionamento intelectual do idoso. Outra patologia que nós temos aí, pessoal, é a demência, tá? A demência que também atinge aí os nossos idosos, tá? Onde a demência é a diminuição do funcionamento mental ou cognitivo, caracterizado por afasia, apraxia e agnosia, tá? Veja, o delírio é um comprometimento na função intelectual. A demência é um comprometimento no funcionamento mental, tá? A demência, ela é bem vista aí no Alzheimer, né? Onde os pacientes com Alzheimer, eles vão apresentando essas características demenciais até realmente se tornarem dependentes do cuidador, né? Quando nós vemos a evolução aí do Alzheimer no paciente, ok? Então, caracterizado por afasia, o que é afasia? Um comprometimento da fala, tá? Por isso que com a evolução do Alzheimer, o paciente ele vai apresentar essa dificuldade na comunicação, na fala, na linguagem, ok? A apraxia é uma dificuldade motora, onde muitas vezes o paciente ele vai perdendo essa atividade motora, certo? Mesmo que ele tente realizar algum movimento, ele não vai conseguir. E nós temos a agnosia, que é quando a pessoa ela esquece objetos, esquece pessoas, né? Que é tão característico aí também no Alzheimer. Por isso que nos pacientes com Alzheimer nós encontramos as crises demenciais, tá? Então, além desses três, né, a demência ela também vai apresentar um declínio progressivo da memória, onde nós podemos ter pacientes com dificuldade em aprender assuntos novos, tá? Ele sabe tudo do passado, ele lembra muito do passado, só que ele não consegue lembrar, né? Aprender novas informações. Por isso que quando a gente diz algo a esse paciente, né, ele não consegue fixar, tá? Não se cria traços de memória, tá? Também podemos ter o oposto. Eles esquecem do que foi aprendido. Então, eles esquecem do passado. Eles esquecem do que viveram, tá? E pode lembrar só as novas informações. Ou nós podemos ter os dois casos, tá? Onde algumas vezes o paciente até pode oscilar entre informações novas e informações do passado, ok? Daí, pessoal, como avaliação da demência e do delírio, nós temos que observar a participação dos pacientes nas atividades de vida diária. Se eles realizam essas atividades de vida diária sem confusão ou agitação, tá? Onde a confusão ela é bastante presente no delírio, tá? E a agitação ela é bastante presente na demência. Ok? Então, nós vamos observar a participação, se o paciente consegue desenvolver as atividades simples, como banho, como alimentação, como andar, como vestir-se, tá? Sem confusão ou agitação. Tá? Se ele tem um padrão de sono, aqui a literatura Roache, ele fala a questão de dormir de 6 a 8 horas durante o período da noite, tá? Então, nós também temos que ver esse padrão de sono nos pacientes que apresentam demência e delírio, tá? Porque eles podem também estar trocando aí o dia pela noite. E com relação ao cuidador, o cuidador relata o uso dos sistemas de apoio e recursos comunitários. Veja, pessoal, é muito difícil para quem cuida, né, ver que o seu ente
está evoluindo nesse processo de delírio e de demência, tá? Onde ele vai começar a esquecer das pessoas, dos objetos, os nomes, né? Que é a agnosia, onde ele vai ter um comprometimento motor, tá? Então, o cuidador, ele vai acompanhar essa evolução e ele vai sofrer com isso. Daí, ele precisar de apoio, tá? Ele precisar de muitas vezes passar pelo psicólogo, pelo psiquiatra, por grupos de autoajuda, tá? Ele ser acolhido pelos profissionais que cuidam do paciente, né? Que cuidam do idoso, ok? Então, nós temos que ver aí também a família desses pacientes, tá? E daí, pessoal, nós vamos entrar no Alzheimer, tá? A doença do Alzheimer, que tem como sigla aí DA, tá? É um estado crônico que resulta em perda progressiva do funcionamento neurológico. Nós sabemos, né, que o paciente com Alzheimer, ele tende a evoluir, né, apresentar uma evolução do seu quadro, certo? Que vai entrar aí nessa evolução um declínio cognitivo progressivo, tá? Então ele não tende a melhorar, ele não tende a não evoluir, na realidade é uma doença que progride, tá? E temos aí a característica dentro do Alzheimer da demência, ok? O ataque da doença do Alzheimer, ela é gradual, então nós acompanhamos a evolução, tá, dessa doença, daí ela ser também considerada crônica, porque nós vamos vendo o paciente totalmente independente, tá, onde ele vai evoluindo progressivamente para um processo de total dependência. Onde começa um esquecimento generalizado e progride até total dependência, como nós falamos, tá? Onde o paciente ele vai começar a não lembrar dos objetos, a não conhecer a sua própria casa, tá? Ele vai apresentar aí desrealização e despersonalização. O que é desrealização? É ele não conhecer a sua realidade, não conhecer a sua casa, não reconhecer o nome das pessoas, não reconhecer as próprias pessoas, né? Filhos, esposo, esposa, netos, todos aqueles que convivem com ele, tá? E ele também pode apresentar a despersonalização. O que seria essa despersonalização? É muitas vezes ele não lembrar dele mesmo, da pessoa, do personagem que é ele, tá? Então, a doença de Alzheimer, como início precoce, ela ocorre com idade menor de 65 anos e com início tardio em pessoas com mais de 65 anos. De início precoce, tem mais redução da expectativa de vida, tá? A gente vai ver, tá? Que o tratamento, ele vem como qualidade de vida, tá? Como uma busca para uma maior expectativa de vida, ok? Mais na frente nós vamos ver essa questão aí do tratamento. E daí nós temos o quadro clínico, tá? Como quadro clínico, ele vai apresentar esquecimento das atividades simples, né? Das atividades de vida diária, como banho, alimentar-se, vestir-se, utilizar do banheiro, tá? Ele vai apresentar uma dificuldade de dormir, ele pode trocar o dia pela noite, tá? Como nós vimos aí na avaliação da demência e do delírio. Ele vai apresentar repetição e inadequação, esquece o que já sabe ou o que já fez, né? Que é o processo que nós vemos aí na demência, onde ele pode lembrar do passado e esquecer e não conseguir, né, absorver, lembrar informações novas,
como, né, ele pode não lembrar do passado e lembrar das informações novas, ou ele pode apresentar ambas. Pode tornar o sombra do cuidador, tá? Principalmente no processo de dependência, onde muitas vezes ele não lembra das outras pessoas, mas lembra mais daquela pessoa e daí ele vai realmente sempre atrás daquela pessoa. E o comprometimento na capacidade crítica e de julgamento, tá? Esse comprometimento na capacidade crítica e de julgamento, ele vem da questão do comprometimento mental, como também do comprometimento intelectual, tá? Porque como nós vimos, o Alzheimer, o paciente com Alzheimer, ele vai apresentar demência e ele também pode apresentar crises de delírio. Esse delírio, ele vai estar mais presente quando a doença ela já está bem evoluída. E daí, pessoal, nós temos a questão do paciente com Alzheimer, principalmente nos inícios da doença, ele culpar os outros por perdas de objetos, tá? Que na verdade aí, né, ele colocou um objeto no canto e daí ele acha que colocou em outro canto e daí ele fica culpando o outro, né, que foi o outro que tirou do local, não ele que não sabe onde colocou, tá? Isso aí vai trazer agressividade e agitação ainda maior para o paciente com Alzheimer, certo? Essa questão de estar culpando os outros. Vai apresentar alucinações, né, auditivas e visuais principalmente, como nós vimos aí, nas demências e nos delírios, e a questão da perambulação. Essa perambulação, pessoal, é muitas vezes a questão de ele saiu de casa sozinho, só que ele não sabe, ele não recorda mais o caminho de volta para casa, tá? Então ele fica andando, perambulando pela rua, muitas vezes passando nos mesmos locais, tá? Mas o intuito, o objetivo dele é voltar para casa, porém ele não sabe mais o caminho de volta. Tá? Então, o cuidado que nós devemos ter muito com esses pacientes é justamente essa questão da companhia, da observação, tá? Eles não vão mais poder ficar sozinhos, né? A questão muitas vezes, né, dos objetos dentro de casa. Nós, né, normais, sem Alzheimer, nós andamos na nossa casa no escuro e não batemos em nada, tá? O paciente com Alzheimer, devido a algumas vezes esquecer, né, se algum objeto foi mudado de lugar, tá? Ele não vai conseguir fixar essa informação que mudaram algum objeto no lugar e daí muitas vezes ele não vai conseguir andar na sua casa sozinho, no escuro, né? Ele precisa de uma ajuda, tá? Ele precisa muitas vezes que as pessoas não tirem os objetos dos locais, tá? Tem que ter cuidado com relação ao processo da memória, né? O esquecimento, certo? Então ele vai esquecer determinados caminhos, determinados objetos que tem dentro de casa. Então a gente recomenda como cuidados de enfermagem aí da família retirar certos objetos que não são tão necessários dentro de casa, né? Como centros de mesa, abajus, tapetes, que o risco daí do paciente cair, né, do idoso vir a cair, né, o risco de quedas. Como diagnóstico, nós temos a questão da avaliação médica e neurológica para identificar sintomas como depressão, hipotireoidismo e paralisia, tá? Essas questões vêm também como comorbidades do Alzheimer, certo? E também como primeiras investigações que o médico faz com relação ao paciente que está desenvolvendo Alzheimer, tá?
tá? Pode-se fazer exames como tomografia, ressonância e eletroencefalograma, tá? E o que é que vai estar presente aí? Vai estar a questão da diminuição da acetilcolina, certo? As células mais afetadas pela doença do Alzheimer são aquelas que usam o neurotransmissor acetilcolina, que atua no processo da memória e diminuída no cérebro de vítima de Alzheimer. Então, o neurotransmissor que é mais atingido na doença do Alzheimer é a acetilcolina, que vai fazer com que o idoso ele passe por esse processo, né, de dificuldade de memória, né, onde a memória ela vai se deteriorando, tá? E daí a acetilcolina, né, que ajuda aí nesse equilíbrio da memória, certo? Então, vai apresentar o paciente com Alzheimer diminuição da acetilcolina como neurotransmissor, tá? Além da diminuição da acetilcolina, nós temos a questão da presença de placas senis, certo? Veja, todo idoso, dentro do processo de envelhecimento, ele vai apresentar as placas senis, tá? Essas placas senis, elas são presentes em todos os idosos, ok? Só que nos pacientes com Alzheimer, essas placas senis, elas são mais, elas aumentam o seu número, elas são mais presentes, tá? Ela tem um predomínio maior, o que vai dificultar aí as sinapses nervosas, certo? Tornando o reflexo mais lento, tornando o processo de memória mais dificultoso, tá? Então, junta-se aí, né, a predominância das placas senis e a diminuição da acetilcolina, o que vem a evoluir aí o processo demencial. E daí nós temos, né, os fatores, as causas, né? Os fatores genéticos são desconhecidos, tá? Porém, existe o estudo de que pessoas com parentes com Alzheimer, elas têm uma predisposição maior a desenvolverem o Alzheimer, tá? Isso não quer dizer que obrigatoriamente elas irão ter, tá? Mas elas têm uma predisposição bem maior, ok? E daí, pessoal, nós temos os estágios do paciente com Alzheimer, tá? Roache, que é a literatura que nós seguimos aqui, ele fala em 4 estágios com relação ao paciente com Alzheimer. Esses estágios, nós vamos vendo a evolução da doença, tá? Então, nós temos aí o estágio inicial, que é a fase do esquecimento e da incerteza, tá? Então, aqui é aquela fase onde muitas vezes o idoso, ele culpa o outro de ter trocado o local onde ele deixou determinado objeto, tá? E aqui, né, onde ele vai algumas vezes, tá, esquecendo algumas atividades da vida diária, tá? Como tomar banho, como alimentar, tá? A questão aí dos medicamentos, se tomou, se não tomou, ok? E daí nós temos o estágio médio, que é a fase confusional. Nessa fase confusional, o paciente com Alzheimer ele pode apresentar alucinações e ilusões, ok? Então, aqui ele vai ter uma predominância maior aí com as alucinações, né? Ele já começa com a questão das desrealizações, onde ele vai começar a esquecer determinadas partes, né? Determinadas áreas de sua casa, né? Ele vai esquecer determinados objetos que estavam lá, ok? E nós temos o estágio posterior, que é a fase de demência, tá? Aqui já um processo de deterioração realmente da mente,
onde o paciente, aqui ele já está esquecendo o nome das pessoas, ele já está esquecendo muitas vezes a fisionomia das pessoas, então ele pode algumas vezes reconhecer e outras vezes não reconhecer a mesma pessoa, tá? E nós temos o estágio final, que é o estado terminal, onde a doença ela está totalmente evoluída, onde o paciente já está apresentando, além da desrealização, também a despersonalização, onde ele já está esquecendo do próprio eu, de quem é realmente ele já não lembra das pessoas de dentro de casa, tá? Então, mais uma vez reforçando como cuidado de enfermagem a questão de um apoio para essa família, porque ela realmente irá precisar. Como tratamento, né, que eu até já falei para vocês, nós temos a questão aí que não há um tratamento específico, porém, o tratamento é de trazer uma melhor qualidade de vida para esse paciente, tá? O cuidado visa aumentar a capacidade cognitiva e funcional que restam, tá? Enquanto a gente puder, como tratamento, ver essa questão que o paciente ainda lembra determinadas coisas, temos que aproveitar isso aí, ok? Tratar problemas criados pela progressão da doença, como a questão da deambulação, da incontinência e das agitações, né? Principalmente essas agitações quando o paciente ele culpa os outros, quando ele está apresentando alucinações, quando ele está apresentando delírios, tá? Apresentando ilusão e dar um suporte tanto ao paciente quanto à família, né? Que nós já vimos que isso pode entrar aí como cuidado de enfermagem. Nós temos alguns sintomas comportamentais que são do paciente com Alzheimer, né? Tornar-se andarilho, tá? Esse tornar-se andarilho é a questão da perambulação, que eu já falei para vocês, né? Muitas vezes o idoso ele esqueceu o caminho de casa, tá? A agressividade, também naquele processo está culpando os outros, recusa de cuidados, paranoia, que vem junto aí essas paranoias com as alucinações, com as ilusões, pode apresentar alguns ferimentos, tá? Esses ferimentos muitas vezes eles não querem nem que sejam cuidados, certo? Insônia, onde ele pode estar trocando aí o dia pela noite, tá? Onde ele não está com padrão regular de sono. A questão de tirar roupa e gritar. Essa questão de tirar roupa e gritar, isso aí é um comprometimento das atividades de vida diária, onde muitas vezes o idoso, com Alzheimer, ele esqueceu que estava sem roupa e saiu, tá? Ele esqueceu de fazer a sua limpeza depois né, de ir ao banheiro, certo? Então tem que se ter esse cuidado, essa observação, né, dentro aí da evolução da doença, tá? Ele vai esquecer que esqueceu uma coisa no fogão e daí essa coisa vai queimar, tá? Então os riscos eles entram aí, né? Como cuidados de enfermagem, a questão de observar esse idoso com relação aos riscos que um ambiente pode trazer, tá? Para esse idoso com Alzheimer.